Olá! Nossa aula de hoje ainda é do capítulo 4 e nós vamos estudar sobre células, tecidos, órgãos e sistema, que compreende as páginas do livro 65 a 71. Então, vamos iniciar com a diversidade das células. Nem todas as células de um organismo têm o mesmo formato e a mesma função. O formato da célula está associado à função que ela desempenha no organismo. Consideremos alguns exemplos do organismo humano. As células dos músculos são alongadas e podem se contrair com facilidade. Já as células do sangue são arredondadas, o que facilita o movimento dentro das veias e artérias. E as células que formam os nervos, chamadas neurônios, ou células nervosas, são longas e com ramificações nas extremidades, o que favorece a captação e a transmissão dos impulsos nervosos, que percorrem os nervos e levam informações de uma parte do corpo a outra. Então, aqui, olha, nós temos um desenho com exemplos esquemáticos de células do organismo humano. Então, aqui nós temos a célula muscular, vejam que ela é bem alongada. Aqui nós temos os glóbulos vermelhos, que são as células do sangue. E aqui nós temos o neurônio, que tem essa ramificação, que é a célula nervosa. Tecidos. Nos estudos dos organismos vivos pluricelulares, só lembrando que pluricelulares são organismos vivos constituídos por várias células. A palavra tecido tem um significado diferente daquele com que ela é empregada no dia a dia da maioria das pessoas. Tecido, no contexto biológico, é um conjunto formado por células razoavelmente semelhantes. Cada tipo de tecido é capaz de executar uma função específica. Então, há 4 tipos básicos de tecidos em nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, o tecido epitelial, ele é responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas. Nele, as células são perfeitamente ajustadas e unidas umas às outras, como os ladrilhos de um piso. Já o tecido conjuntivo, ele preenche o espaço entre os tecidos e os mantém unidos. Nesse tipo de tecido, as células estão razoavelmente espalhadas e o espaço entre elas é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células, o material intercelular. Já o tecido muscular, ele é formado por células capazes de se contrair. Encontramos tecido muscular em todas as partes do corpo, passíveis de movimento, seja movimento voluntário ou involuntário, isto é, quer ele dependa da vontade da pessoa ou não. Tecido nervoso, formado por neurônios. Esse tipo de tecido é encontrado no cérebro, na medula espinal e nos nervos, que são longos feixes de neurônios pelos quais são transmitidos os impulsos nervosos. Os tecidos nervosos levam e trazem informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e todas as regiões do corpo. Então, aqui nós temos um esquema dos tipos básicos de tecidos do corpo humano. Então, nós temos aqui a epiderme, tá? E só para poder explicar com mais detalhes, aqui a gente tem uma pessoa, uma mulher que é tenista, praticante de tênis, e aí com base na estrutura do seu corpo, o esquema ele vai apontando os tipos de tecidos. Então, o primeiro é
Este daqui, ó, ele tem esse formato, é a epiderme, que é a parte mais externa da pele humana. É constituída por tecido epitelial. Então, o tecido da pele é chamado de tecido epitelial. Aqui nós temos esse tipo aqui de tecido, que é a derme, camada situada abaixo da epiderme, é formada por tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo é constituído na derme, tem este formato. Já esse aqui é o tecido adiposo, mais conhecido como gordura, localizado abaixo da derme. Também é um tipo de tecido conjuntivo. Então, nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo, e também o tecido adiposo, também é um tecido conjuntivo. E aí, nós temos aqui nessa estrutura o tecido muscular. Os músculos que produzem os movimentos do corpo são constituídos por grande parte por tecido muscular. São os músculos, ok? Aqui abaixo nós temos as células que constituem os ossos, que são constituídos por um tipo de tecido conjuntivo, no qual o material intercelular é sólido, ok? E aqui nós temos o sangue, que também é um tecido conjuntivo, no qual o material intercelular é líquido. O material intercelular é líquido e no osso o material intercelular é sólido. Então, aqui nós temos a célula que constitui a parte mole das orelhas e do nariz, que é formado por cartilagem, outro tipo de tecido conjuntivo. E aí aqui nós temos as células do cérebro, que é constituído por tecido nervoso. Então, nós temos tecido nervoso e temos vários tipos de tecido conjuntivo, ok? E o tecido epitelial. Agora aqui é muito importante, ó, células que vivem, células que morrem. A pele humana é formada por duas camadas, uma mais externa, de tecido epitelial, a epiderme, e outra de tecido conjuntivo, que fica abaixo da epiderme, a derme. Entre as células da pele existem muitos nervos e vasos sanguíneos, estruturas dentro das quais flui o sangue. Há também a raiz dos pelos e os músculos que deixam esses pelos arrepiados quando estamos com frio. As células da base da epiderme estão constantemente se dividindo e originando novas células. À medida que uma célula da epiderme envelhece, ela vai migrando para a parte mais externa. Durante esse período, a célula produz grande quantidade de queratina, uma substância que também existe nos pelos, nas unhas e nos cabelos. Ao chegar à superfície, as células da epiderme morrem e formam um revestimento, como muita queratina que, após algum tempo, se desprende e é substituído por outras células que vêm das camadas internas. E isso não para de acontecer. Boa parte da poeira que existe no chão da sua casa é formada por células epidérmicas mortas. Desde sua origem até sua morte, uma célula da epiderme vive entre 1 e 34 dias, período que varia conforme a região do corpo. Assim, como as células da epiderme, muitas células do nosso corpo vivem apenas por um certo período e depois são substituídas. Outras, ao contrário, permanecem por toda a vida. Órgãos: o cérebro, o estômago, o intestino, o coração e os pulmões são exemplos de órgãos. Um órgão é o conjunto formado por dois ou mais tecidos diferentes que atuam em conjunto para a realização de determinada função no organismo. Vejamos o caso do intestino, um dos órgãos envolvidos na digestão dos alimentos.
Ele é formado por tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Cada um desses tecidos exerce uma função específica e todos, atuando em conjunto, permitem que o órgão intestino realize funções específicas na digestão de alimentos e na absorção de nutrientes. Então, aqui nós temos uma imagem dos tecidos encontrados no intestino. Então, aqui nós temos a porção, o órgão intestino, e aí nós vamos ter essa estrutura. Então, aqui, essa parte aqui é o tecido epitelial, que é responsável pelo revestimento interno do órgão. Aqui nessa estrutura, nós temos o tecido conjuntivo, que une outros tecidos presentes e dá resistência e elasticidade ao órgão. Aqui nessa estrutura mais interna, nós temos o tecido nervoso, que transmite informações do intestino para o sistema nervoso e traz informações do sistema nervoso para o intestino. E aqui nessa estrutura, nós temos o tecido muscular, que é responsável pelos movimentos do intestino durante a digestão dos alimentos. Sistemas. Há grupos de órgãos que também realizam conjuntamente funções específicas no nosso corpo. Cada um desses grupos de órgãos denomina-se sistema e, antigamente, chamávamos de aparelho. Células, tecidos, órgãos e sistemas são estruturas vivas e nenhuma delas tem existência isolada. O desempenho integrado de todos os sistemas garante o bom funcionamento do organismo humano. Alguns dos sistemas que estudaremos neste livro são o esquelético, muscular, digestório, respiratório, urinário e nervoso. Então, aqui nós temos uma imagem do nível ou dos níveis de organização do corpo humano. Então, nós temos aqui o sistema, que neste caso aqui nós tomamos como exemplo o sistema digestório, e todos esses órgãos constituem o sistema digestório. Para exemplificar um órgão, nós vamos utilizar como exemplo o estômago. E o estômago é constituído por tecido muscular, que é constituído por células. Então, o organismo humano é formado por sistemas, e nesse esquema, o sistema destacado é o digestório, que são formados por órgãos. E todos os órgãos são formados por tecidos, que são formados por células.